E no especial, com a palavra você, Casa Cor Goiás 2025, eu tenho aqui hoje uma entrevistada super especial, porque sem ela nada disso ia que está acontecendo. Com a gente hoje, a arquiteta Eliane Martins, organizadora dessa mostra maravilhosa e pioneira aqui na região Centro-Oeste. Que honra receber você aqui, Eliane. Prazer é todo nosso estar aqui. Eu acho que é muito bacana, né? É o primeiro ano que a gente tem, assim, esse podcast com vocês, então acho que vai ser assim, tá repercutindo super bem. E pra gente é uma honra contar um pouquinho da nossa história aqui hoje. Não, e uma história incrível que já fazem 28 anos, 28 anos, 27 edições de Casa Cor Goiás. É um marco, né? É. Não, a gente vai contando assim, eu falei que dava. Tem dia que a gente começa a contar as histórias, a gente fala assim, gente, dava para escrever um livro. Porque isso assim, é tão dinâmico o evento, né? Eu falo que tem 27 anos, vocês falam assim, tem 27 edições. Teve alguma igual a outra? Nunca tem. Então é assim, é muita história para contar. E cada ano um desafio diferente, né? É. Porque já aconteceu, eu com a minha vivência com Casa Cor, a gente já viu condomínios horizontais nascendo. Abrindo estrada. Abrindo estrada. A gente já fez Casa Cor no maior prédio, um dos prédios mais altos do Brasil. No Brasil, no Orion. Não, eu acho que a gente, assim, eu falo que nem metade das pessoas imaginam a história que a gente também já deixou na cidade. Com certeza. Né? Vamos botar lá do comecinho, eu falo assim, a gente... No início, a gente pegava muito prédios antigos, né? A gente, praticamente o mercado do centro, a gente reformou aquele mercado, né? A 74, Da o mercado 74, popular. né? Foi Exato. assim, pegamos assim, não tinha nem telhado. Aquela escola no centro também, em frente a Tecidos Chita, ali Também, no ali centro. Aquela Liceu lá, de- aquela até hoje tá linda. Liceu de Goiânia O também. Liceu também. Mas o Liceu, eu falei que no primeiro dia que a gente entregou, é tão engraçado, né? Daí tava tendo aula. E a gente foi pra inauguração. Quando a gente chegou assim pra inauguração, as paredes já estavam todas sujas. Os meninos todos paravam com o pé na parede. Meu coração. Eu falei, se chegar daqui a um mês vai falar que a Casa Cor não fez nada. Olha, a gente vai parando. Grande Hotel também foi um A marco. Grande Hotel foi um marco. Tanto assim, eu acho que até hoje a pintura dele é que a Casa Cor deixou. Exatamente. Depois não teve mais nada. E já tem quantos anos isso, Olha, né, gente? foi em 2004. 2004. Antes a gente tinha feito, em 2003, no Jardins Paris. No Jardins Paris. Não, no Jardins Paris não tinha asfalto. Eu lembro que era o mês de abril, aquilo lá não foi nem asfaltado, foi concretado, porque não tinha condição de fazer asfalto para a Casa Cor poder começar. Era assim, a gente descia na pista de barro fazendo. Eu lembro, gente. Asfaltoar as ruas, quer dizer, a gente, daquela época também o pessoal da FGR foi corajoso. Exato, mas ficou lindo Ficou também, lindo. né? Não, aquela lá, você sabe que até hoje, se você pensar em público, nós temos bons públicos de Casa Cor. Um quando foi na Independência, hoje onde é o Walmart, não sei se não é o Walmart lá. É o supermercado, acho. Aquela foi de 2000, foi um marco, assim, a gente vinha dois eventos pequenos, que a gente começou em 97, 98 foi um evento bacana na casa da Terezinha Oriente, que era ali, hoje é um salão de festas. Ali aqui próximo, na 23 ali do setor oeste. Do outro lado, né? É 23, ali perto do Bougainville. Aham. Aí depois a gente fez. Daí a gente foi lá em 2000 para esse quartel. Aí foi uma Casa Cor, gente, que até hoje, se você for pensar, ela foi maravilhosa, que eram uns prédios antigos, coisa que a gente não tinha aqui. Ai, que Então aquele lindo. prédio era lindo, 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 lindo. Então foi uma Casa Cor fantástica. Com quantos ambientes, você lembra? Ah, não lembro. Mas era muito bonita. E a gente, esse ano, a gente bateu o recorde de público. Tipo assim, o nosso público dobrou nesse ano. Aham. E quando a gente dobra, graças a Deus, a gente mantém. E quando começou a Casa Cor em Goiás, ela já existia Rio, São Paulo. Já. E como que as pessoas aceitavam a chegada de uma mostra aqui? Elas acreditavam? Você sabe que o primeiro ano de Casa Cor é sempre um ano muito bom. Porque tudo que chega da cidade é novidade. Você tem uma adesão boa, né, dos profissionais. Então, foi um ano muito bom. O primeiro ano, o nosso mercado era muito pequeno. A gente devia contar, assim, com poucas lojas. Eu acho que naquela época, assim, no primeiro ano, nem sei, a gente tinha, com muito esforço, a gente vai ter uns 50 fornecedores, sabe? Daí foi uma amostra bem pequenininha mesmo. Era uma casa nessa rua aqui de baixo. E o legal é que tem profissionais daquela época que ainda são parceiros da São. Casa Cor, né? O Léo participou de todas as... Na época ele tinha acabado de formar. O Léo Romano, que Léo esse ano Romano, tá com um ambiente aqui, a casa de bar.
Quando ele tinha acabado de formar, ele fez uma despensa. Olha Era um ambiente só. super pequenininho. Tá vendo, gente? Às Era bem vezes. pequenininho. Dessa casa tem ele, tem o Genésio. Não sei se tem a Ednara. A gente estava conversando ontem de qual os arquitetos que ainda hoje atuam, Atuam. que estão nessa casa. Mas a primeira, eu não era organizadora. Ah, Eu era profissional. Eu fiz o living, que era o melhor ambiente da que casa. legal! E era o que abria a mostra. Era o living, porque Aham. antigamente, como a gente fazia numa casa, era diferente. A casa tinha a configuração de uma casa. Então, era Aham. sala de jantar, cozinha, não tinha loft, estúdio. Uhum. Eram só ambientes de uma casa mesmo. Você chegava, tinha o hall de entrada, o lavabo, a cozinha. Não é igual hoje que a gente tem essa Variedade. variedade. Mesmo porque o conceito de morar também ao longo dos anos mudou Foi muito, né? bastante. Antigamente os ambientes da casa eles eram bem marcados. E ninguém queria fazer cozinha também. Cozinha era uma área assim, ninguém queria fazer. Ficava lá no fundo. Assim, a gente falava assim, não, vamos arranjar um profissional para fazer cozinha. Era dificílimo, ninguém queria fazer. Todo mundo queria fazer banheiro. E hoje? Banheiro tinha, assim, várias coisas. E hoje em dia o quê? A cozinha já é o centro da casa. Todo mundo faz uma sala e, se brincar, põe uma cozinha dentro da sala. Então, assim, o conceito do morar, você vê desde 97, tanto que ele mudou. Bastante. Né? Em 28 anos. Porque hoje em dia você não tem mais uma sala, porque antigamente você tinha uma sala de televisão separada. Não existe mais. Hoje é a sala, que nela acontece tudo. Tem a cozinha, ela dá pra cozinha, né? Tem uma televisão bacana. E você falou de ambientes bem marcados. E hoje são ambientes integrados. Integrados, totalmente integrados, né? Não é uma sala mais, é uma salona que tem tudo, que ali tudo acontece. Funcional, né? também, Funcional. né? A Eu funcionalidade. acho que a casa hoje é mais vivida, né? Então você tá ali também, sei lá, mudou o conceito de morar muito nosso. Eu acho que isso foi muito bacana também ao longo desses anos. A gente acompanhar, isso que eu falei, primeiro era banheiro, depois todo profissional queria fazer um home, daí teve a época do home, todo mundo queria fazer um Eu home. lembro do primeiro ano de home, que foi com Fernando Parrodi. Foi. Eu tô tentando lembrar onde que Foi- era a casa. foi- Na T3. Na T3 não, é lá, é uma casa... T30? Foi em 99 que Eu ele fez um lembro- home. Eu lembro desse home. É. Eu lembro quem comprou o fechado dele. Foi que era a- todo... Eu lembro até hoje, é um home de rádio que ele fez. que era- Exatamente. Saudoso Fernando Parrodi. Que bom. Exatamente. Daí depois, assim, de ambientes, passou depois pro home. Depois veio o tal da cozinha gourmet, que até hoje todo mundo ama. E foi essa integração da sala, das varandas, né? Tudo. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, mas hoje em dia com paisagismo também maravilhoso, né? maravilhoso. Onde que o jardim é extremamente valorizado. Você vê aqui, né? O tanto que você... Só da gente ter aquela faixinha ali de jardim, você já dá uma vida. O outro ambiente. Mas nada disso também. Você me falou que você começou, que você fez o living. E eu quero saber como é que surge a parceria Eliane e Sheila, dessa dupla que vem desde a primeira, juntas. Como é que acontece? Eliane e Sheila se unem e vão começar a Casa Cor. Como é que começou? Primeiro, a Sheila formou no mesmo ano que eu formei em arquitetura. E nós montamos um escritório de arquitetura. Eu já tinha um escritório de arquitetura com a Consuelo, que é aquela bem ambiciosa. Antes de acabar de formar, você já põe um escritório de arquitetura. Aí eu ia viajar, eu fui morar um ano fora, fazer uma especialização. Aí a Consuelo falou, Eliane, eu não vou ficar sozinha, vamos chamar mais alguém para ser nossa sócia. Daí ela chamou a Sheila para ser nossa sócia. E a Consuelo também estudava com vocês, não? Ela formou um ano antes. A Sheila formou comigo. Aí ela veio, daí quando eu viajei, ela veio e entrou na nossa sociedade. Aí quando eu voltei, a gente resolveu botar uma loja de imóveis. Era nós três até então. Isso era que ano já, Eliane? Isso era 2000. 2000. Aí a gente botou essa loja de mobiliário e a Consuelo voltou para São Paulo. Daí ficou eu e a Sheila com a loja de mobiliário e o escritório de arquitetura. Então a gente tinha os dois. Como que era o nome da loja e onde que ela ficava? Porque eu tenho certeza que muita gente vai lembrar. Era Novo Rumo, ficava na rua 87. No setor sul, ali Era próximo à Praça Era do uma loja Cruzeiro. de imóveis bem modernos na época. Aí, o que aconteceu? O nosso negócio estava até assim, estava num momento que estava muito bom, que eles começaram a trazer uns móveis, assim, sabe quando abriu a exportação? Daí ela trouxe um monte de móveis importados e daí começou um boom, assim, o povo começou a comprar essa parte desses móveis importados, que eram móveis italianos. Quando começou, isso aí era 2004.
Não, 1994. Aham. Aí ele ofereceu para nós assim: vocês não querem abrir uma franquia em Brasília? Eu vou arrumar tudo para vocês abrirem lá. Quem que foi essa O pessoa? dono da franquia, da Novo Rumo, era uma franquia, essa Ah, loja era era. uma franquia. Ah, tá. A gente falou, ai, vai, vocês, não, vou dar uma mobiliário inteiro, pode chegar e abrir lá. A gente falou, então vamos, né? Aquelas assim, novinhas. Desse jeito. A gente foi abrir a loja em Brasília. Quando a gente chegou em Brasília, a gente não conhecia ninguém. Aí alguém virou pra gente e falou bem assim, por que vocês não fazem Casa Cor? Pra conhecer o povo, pra mostrar o mobiliário de vocês. Então eu falei que a gente... Mas você já conhecia a Casa Cor, de nome. Conhecia de São Paulo. E Brasília teve a primeira edição em 91. E daí teve a de 93. Isso que eu tô te contando é 94, tá? Teve a de 93, daí teve a de 94. Aí a gente falou assim, então vamos fazer Casa Cor lá. Aí a gente procurou, a gente botou a loja no cinema, era um local muito bacana na época em Brasília, que era o Brasília Design Center, era um ponto super bom. E a gente foi fazer Casa Cor para mostrar o nosso trabalho como arquiteta, para divulgar a loja. Isso vocês como profissionais. Como profissionais. Então, assim, daí a gente chegamos na cidade, conhecemos o povo, montamos a loja. E foi um sucesso, Qual realmente. o ambiente que vocês fizeram lá, você lembra? A gente fez era um living também. Um living Um também. living, é. Essa casa tinha 2 livros, era um em cima e um embaixo. Não, o primeiro ano, mentira, foi um quarto. Um quarto. Um quarto de casal. Novo Rumo tinha uma cama que era maravilhosa, que até hoje eu tenho uma dela, que era uma cama super moderna, que é muito dessas camas modernas que hoje estão aqui pela casa. E a gente fez esse quarto, e a gente conheceu todo mundo, tal. Isso assim, eu tava grávida. E a gente ficou lá até, com essa loja até 96. Daí quando foi 96, eu achei assim, gente, eu tô grávida. A gente mexe com loja, mexe com tudo, vou voltar pra Goiânia. E quando a gente tá voltando pra Goiânia, ela falou assim, ano que vem eu vou voltar a Casa Cor lá. Daí ela veio, daí a gente deu maior apoio pra eles. Era a Catarina e a Badia, que organizava a Casa Cor Brasília. Daí elas vieram pra Goiânia e montaram a primeira Casa Cor, em 97. Que foi essa emblemática. Emblemática. Daí a Badia saiu e a Catarina falou, não, eu quero que vocês fazem comigo 98, 99. Daí a gente fez com ela 98, 99. Você e a Sheila. E a Sheila. A Consuelo já não estava mais. Não, já tinha ido embora. Ela foi embora em 93, por aí. Sim. Aí a gente fez. E aí o que aconteceu? A gente foi super bem sucedida, que foi o ano que a gente fez lá em 2000, que o nosso público dobrou, que a gente dobrou tudo nesse ano. Que Você foi lá viu que era mercado, que tinha mercado. Aí o pessoal de São Paulo falou assim, não, a gente quer que vocês também venham com a Catarina organizar em Brasília. Aí a gente foi em 2000, foi quando eu organizei minha primeira Casa Cor Brasília. E em 2001, a Catarina saiu e ficou eu e a Sheila. E a gente convidou a Moema, que hoje é nossa sócia lá. Então essa história vem nisso. Foi assim que eu conheci Casa Cor. Eu comecei fazendo ambiente e depois... De profissional virou organizadora, Organizadora. você e a Sheila. daí aqui em Brasília. E com isso vem essa história linda que acontece. Que dura muitos anos, né? E cada ano existe uma fórmula, mas ao mesmo tempo cada ano tem um ingrediente diferente que acontece. Que vai eu acho que a entrando, gente né? tem uma fórmula, mas o que demanda muito? O local fala muito do evento, né? Por exemplo, esse ano a gente está aqui. Todo mundo chega e fala assim, gente, que evento maravilhoso, que tanto de planta, eu estou gostando do aconchego de uma casa. Então, assim, cada evento ele tem essa particularidade. Não é que você falar assim que um é ruim, o outro é bom. Mas, assim, a gente nunca sabe como a afetividade das pessoas Que vai que acontecer. dá essa identificação com o evento. Então, esse ano, assim, faz muito tempo que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas eu tô amando, esse ano tá diferente. Para mim, a casa é a cor mais bonita que já teve. Exato. Então, assim, a gente está tendo esse retorno esse ano. Então, assim, e quando eu cheguei aqui, que eu olhei para essas casas, eu falei, Sheila, a gente tá louca, fazer a casa nesses casebres, que eram os casebrezinhos. Ainda tava tudo assim, sem um jardim, tudo na lama. Eu passei umas 3 noites sem dormir. Começou literalmente do zero aqui, Do né? zero. Eu falei assim, gente, esse negócio não vai ficar bom, não. Essas casas, assim, esse negócio. Daí a gente foi imaginando. Daí eu fui, tentei a casa do lado, consegui. Vamos fazer uma fachada maravilhosa, daí conseguimos. Mas eu nunca pensei que ia ter esse retorno das pessoas chegarem e falar assim, olha, essa é a melhor casa cor que eu já vi nos últimos anos. Olha, Então, pra mim, foi uma surpresa. além de estar um projeto lindo desse ano, com ambientes maravilhosos, e que parece que um conversa com o outro, tem essa conexão entre eles. Os jardins, o verde, essa presença trouxe isso. E o tema também foi muito feliz desse ano, Foi né? maravilhoso. Semear sonhos, eu acho que
Ele vem, na verdade, o semear da sonhos é um pouco de você trazer a natureza para sua vida, de você. Ele fala um pouco da situação climática que a gente vive, né? De trazer o conforto térmico, trazer a natureza. Mas é uma coisa, assim, que também fala muito, que é o que o profissional faz, né? Porque, no fundo, a gente está o tempo inteiro semeando sonhos, né? De uma forma ou de outra. E tudo começa de plantar uma coisinha ali, de um primeiro conversa, de um primeiro bate-papo, de um primeiro olhar, né? Que não deixa de ser o semear mesmo. Exatamente. Para ver florescer depois. E é o que a gente vê aqui. Uma coisa que eu estou muito presente esse ano, vendo aqui muito nessa mostra, além dos ambientes, dos profissionais que participam, é essa efervescência que tem aqui da parte gastronômica, de lojas. Vocês conseguiram trazer também essa experiência para dentro da Casa Cor. Quando que isso começou? Você sabe que a gente sempre teve essa preocupação, né? Eu acho que, assim, a Casa Cor, ela tem que ser um evento completo, né? Por quê? Você vai sair para passear. E qualquer lugar que você vai, depois, eu acho que a parte gastronômica, ela completa o seu passeio, o seu bem-estar. Porque, assim, o que é a Casa Cor? É uma sensação de bem-estar, de viver bem. Então, você entra, você já está encantado, você vê belos ambientes. E para terminar, você tem aquele aconchego, né? Você parar num bom café, você tomar um bom vinho, você ter um bom local para um restaurante. Então, assim, desde o começo pra a gente celebrar teve essa. também, né? Para celebrar. Então, desde o começo, assim, pra você ter ideia, a gente sempre teve essa preocupação. Olha, a gente já tem também casos notórios de gastronomia no evento. Em 2004, no Grande Hotel, foi 2000. Foi 2004 que é o Grande Hotel, Jardins é 2003. Que foi o restaurante da Dadá. Em 2003, a gente estava em Brasília, que foi quando a gente já fazia Casa Cor em Brasília. E em 2002, a Dadá foi fazer Casa Cor em Brasília. Em 2000. E foi um sucesso. A gente estava assim, naquele ano, assim, ela estava no auge dela. E a gente viu tanto que quando a gente incrementava a gastronomia, o evento fazia um up. Porque, assim, ele vira notícia, né? Isso que a gente tem que preocupar todo dia, o que vira notícia. Super. Ele vira um ponto de desejo que as pessoas, além do morar, gostam de comer bem, que as duas coisas E de se encontrar. E de se encontrar e de se ver. Então, assim, e a gente chamou ela para vir para Goiânia em 2003. Que a gente estava assim, a gente ia pro local que a gente falou, gente, será que o povo vai? Naquela distância, que era o Jardins, porque era longe, não tinha um condomínio, não existia nenhum condomínio daqueles ali. Não existia nem o Parque Flamboyant ainda, Não. no Jardim Goiás. Não tinha existia nada. Não tinha Alphaville, não tinha Jardim. Tinha um Flamboyant. Tinha um Flamboyant, só, ponto. E a gente foi super ambiciosa de fazer lá. E foi uma coisa assim, daí a gente trouxe a Dadá, a gente tinha campeonato de tênis, então a gente falou assim, gente, a gente tem que incrementar o evento pro povo falar assim, não, eu vou sair de casa, que além de ver uma amostra de decoração, eu vou ver outras coisas maravilhosas. E lá foi um ano que a gente fez de tudo. Então foi um laboratório, a gente fazia festa. Desfile. Tinha Dadá, tinha desfile. Tinha o Jaime Onsis, veio para campeonato de tênis. Exatamente. Então, assim, foi um evento tão completo, com aquilo lá foi um laboratório pra gente ver o que dá. E a gente viu que tudo dava certo. Tinha festas. Exato. Tinha festas, assim, que era a ponte da cidade, a festa dos jovens. Exatamente, que quem organizou foi o Alessandro Junqueira e o Leandro Chair. Olha, eu lembro dessa Casa Cor, assim, perfeitamente, até do picolé que tinha lá de Cajamanga com sal. O frutos da terra. Era fruto cerrado, não é? Exatamente. Que quando subiu o sorvete. Então, assim, desde essa época, a nossa preocupação com isso foi constante. Em 2004, quando a gente fez no hotel, que a gente fez com o Marcelo Piqueiras, né? Aí ele virou e falou assim, vamos fazer uma coisa gastronômica? Naquela época a gente trouxe Alex Atala. Eu lembro. Teve uma noite com ele, teve uma noite com a Paola Cassarola, que nem era assim tão famosa. Tava começando, o Eric né? Jacan. Exato. Então, todo mundo que hoje veio teve uma noite de gastronomia. Era uma coisa assim, toda segunda-feira tinha um chefe na Casa Cor famoso. Um super chefe. Um super chefe, né? E que na época chefe não era uma coisa idolatrada como é hoje. Não. Era assim, foi uma coisa assim super inovadora. Inovadora, né? Porque não era uma coisa que tinha, assim, você não trazia um chefe, assim. Hoje em dia, a gente nem consegue trazer um chefe desses. Não, eles não têm nem agenda. Nem agenda. Mas hoje em dia também nós temos nosso chefe, que é Com o Ian, certeza. que é maravilhoso. E que está disputando até o Prazeres da Mesa. Exatamente. Agora tá a votação aberta. E do Ian também, o Ian começou na Casa Cor. Então foi assim, uma grata felicidade pra gente. Há 10 anos atrás, ele falou assim, ele chegou aqui, a comida dele era maravilhosa, né?
Mas ele não tinha um restaurante, ele tinha só o buffet. Uhum. Aí a gente conversando, ele falou assim, não, eu tô com vontade de montar um restaurante, eu vou abrir esse primeiro... Antes de abrir qualquer restaurante, eu vou abrir na Casa Cor. E ele abriu isso há 10 anos na Casa Cor. E foi um sucesso. Uhum. E a partir disso, todo ano ele abre alguma coisa com a gente. É um que marco. já é um chamariz, que é um marco. Então, assim, então todo mundo... Foi na Casa Cor esse ano ver o restaurante novo do Ian também. E esse ano ele veio com Me and Mr. Lu, que tá um sucesso também. Difícil é conseguir mesa, né? Não, mas consegue. Consegue. Então, assim, essa parte de gastronomia, então a gente sempre procurou ter um café bom. Antes a gente tinha o doce, hoje a gente tem a fábrica. Então a gente sempre procurou ter um café bom. Agora, depois veio o advento do vinho, daí a gente sempre tem um bar de vinho. E desde o ano passado a gente tem o bar de drinks, que tem sido super legal. Um sucesso. Um Esse sucesso ano total. tá com solto. Tá, que tem sido assim. Então, você chega à noite na Casa Cor, gente, é assim, uma festa. Todos os pontos lotados, o café tá lotado, o bar de vinho tá lotado. Pega todo o público também, né? Pega da moçada. Tem até um bar secreto. Exatamente. O bar secreto eu ainda então, não assim, fui. eu falo que tá realmente um passeio gostoso. Então, as pessoas gostam de chegar e gostam, além depois do passeio, de estar nesses pontos. Eliane, esse ano são 48 ambientes, mais de 60 profissionais participando, no coração do setor marista, num o local lugar também é um privilégio. emblemático. As pessoas chegam aqui e não acreditam no tamanho que está a Casa Cor. São 3.500 metros quadrados de mostra pulsante mesmo, né? Números, Eliane, vamos entrar nessa parte para as pessoas entenderem. Eu estou super feliz. O nosso público esse ano aumentou 30%. 30% já? Já. Comparado no período? No mesmo período, ele já aumentou 30%. E quanto tempo que uma pessoa que entra na mostra, ela fica quanto tempo aqui que dura um passeio entre visitar os ambientes, parar para degustar, para comer alguma coisa? Acho que pelo menos umas 2 horas, né? No mínimo que ela fica. No mínimo. Tem gente que fica bem mais. Tem, né? não, tem. A gente fica 3 horas, 4 horas. É um programa vir para Casa Cor, né? Tem gente que chega aqui domingo, chega, almoça, daí vai visitar a casa inteira no domingo, daí depois senta no café, ainda depois toma vai lá comer uma pipoca e depois vai embora. Fica aqui, você vai embora daqui 5 horas da tarde, 6 horas. Goiânia tem a fama de ser a capital de 5 estados, em que pessoas vêm para Goiânia, seja para o médico, para passeio, para compras, por uma série de razões para estudar. Vem do Pará, vem do Maranhão, vem do Tocantins, vem do Mato Grosso, do próprio estado de Goiás. A Casa Cor também recebe esse público de outros estados? Vocês sentem isso pelo lead que vocês recebem na compra de ingressos? Sabe que a gente recebe muito hoje no interior? Do interior do estado. Olha, tipo assim, sábado vai vir um pessoal, 30 pessoas de Catalão. Olha, eu tô organizando um pessoal para ir. Caravanas. Caravanas. Rio Verde, vem muita gente, já tá aí. Então, assim, o nosso entorno, que também tem uma preocupação grande com morar, né? Porque o bom imobiliário de Goiânia, ele é devido ao nosso entorno, aqui do agro, né? Exatamente. Então, assim, a gente recebe muita gente desse pessoal que isso. E a gente recebe muita gente de Brasília. Também. Muita gente de Brasília. E a Casa Cor é uma vitrine. Agora, dos outros estados, eu não sei. Assim, ontem eu cheguei ali, tinha um grupo de Sorocaba. Mas, assim, era até um grupo de arquitetos, né? Então, assim, pra gente é uma surpresa. Cada vez que a gente vê, assim, quando a gente pega. Mas, hoje em dia, além desse grupo de pessoas de Goiânia mesmo, a gente pega muito esse interior nosso do agro. Muito. Do agro que vem pra cá. E pega muito Brasília, por incrível que pareça. E a gente vê, assim, com os anos de mostra de Casa Cor, tem sempre uma renovação também de profissionais. Gente que tá desde o início e novos arquitetos, novos designers, paisagistas que entram. A Casa Cor é uma vitrine para muita gente, que constrói o nome, a carreira dele aqui dentro, né? O que acontece na Casa Cor? Eu fico pensando assim, a gente, assim, quando a gente começou, vamos falar aqui em 97, que eu até era uma das arquitetas, desse time, igual eu falei pra você, hoje, atuando no mercado, deve ter uns 4 ou 5 do time da época. Porque, querendo ou não, gente, 28 anos o mercado dá uma virada, né? Eu falo que a cada 20 anos o mercado dá uma virada. Uma guinada. Quando foi em 2001... a gente teve uma mudança. Acho que você vê, a gente começou a Casa Cor em 97. Quando chegou 2001 e 2002, já o time de profissionais já tinha mudado.
Já era outro. Já tinha renovado. Eu já tinha renovado. E ao longo, assim, dos últimos 4 anos, ela tem tido uma renovação. Entendeu? Porque daí você vai... o que está chegando, né? Porque também a gente não pode ser... A gente tem que sempre dar essa oportunidade. Claro. Lógico que ao longo disso sempre vai aparecendo 1, 2, 3, 4... Revelações mesmo. Mas assim, no último... Essa Casa Cor mesmo, eu acho que tem 30% de novos profissionais. Com certeza. E isso Entendeu? também traz um novo olhar, traz novidade. Eu acho que isso também traz um vigor pro evento. Com certeza. Você fala assim, ó... Por quê? Eu posso falar isso porque eu já estou assim... há muitos anos, que é o vigor? Que eu falo assim, que você fala assim, esse evento pulsante. O pessoal mais jovem, ele tem mais esse vigor, ele quer aproveitar o evento. Ele quer então, vir assim, todo o dia, nosso né? público também renovou muito, entendeu? Que o público jovem hoje, antigamente a pessoa casava, dela comprava casa, a última coisa que ela pensava era em decorar. Daí quando vinha o primeiro filho, ela fazia o quartinho do bebê. Daí depois que ela começava a decorar. Hoje em dia, quase todo profissional você vai ver, o jovem casal, ele já quer a casa dele pronta. Né? Então, assim, muitas vezes ele contrata aquele arquiteto que formou com ele, aquele que é amigo dele, né? Então, assim, o mercado vem mudando e a gente sente esse vigor, esse pessoal que... isso pro evento é bom. Eu acho que, assim, um pouco dessa euforia que a gente está vendo esse ano é um pouco dessa renovação. Porque também para eles é importante trazer não só a família, os amigos, mas ele expor mais. E até bom a gente chegar nesse assunto, porque a gente vai entrar num assunto que eu vejo muito presente na Casa Cor nos últimos anos. A tecnologia e as redes sociais. A chegada... Hoje a gente entra em ambientes totalmente automatizados, apesar de cada vez mais a gente vê também a presença do artesanato, então tem o protagonismo ali desses dois muito fortes. Então, ao mesmo tempo que tem esse resgate de valorizar o artesanato local, tem a tecnologia presente. Isso vem com o jovem também? Bem, eu acho que os jovens são bem mais tecnológicos. Eu acho que a tecnologia chegou na nossa vida que, assim, de uma maneira muito natural, né? Ela está presente em tudo, no seu celular, que você faz 50%, na automação da sua casa hoje. Eu não sou tão... Da gravação desse podcast. Que é uma novidade. Que é uma novidade. Não, eu vejo assim, nessa parte de automação, eu falo as pessoas da minha idade, não os jovens, tá? Os jovens, eles já chegam assim, tudo eles dominam, né? A gente ainda acha que é uma coisa estranha. Às vezes eu chego assim na casa, assim... do meu filho, ele liga a televisão, liga não sei o quê, tá tudo já comandado, né, que a gente fala. Então a tecnologia chegou pra gente e a gente nem sentiu, né? A gente achou que quando chegasse a tecnologia a gente ia estar na era dos Jetsons. Exato, com carros voando, né? Então, assim, isso é muito fantástico. E ao mesmo tempo que toda essa tecnologia tem, a gente teve um retorno do... Quase assim, eu acho que para não tirar aquele ar de que a gente achou que ia ser a casa dos Jetsons, esse retorno do artesanato, para as coisas mais... naturais. E a gente vê que os dois se fecham, né? Essa tecnologia que tem, que ela tá a serviço, né? Exatamente. Das pessoas. E eu acho que a rede social também, o que foi bacana da rede social? Ela democratizou muito o gosto, eu acho. Entendeu? Com certeza. Ela deu acesso a muita... você pega hoje o Instagram, se você quiser, pelo menos na nossa parte visual, você vê tudo que está acontecendo. Tudo. Em tempo real. Em tempo real. Quando eu formei, se eu quisesse uma revistinha de arquitetura para me saber o que estava acontecendo na Itália, eu tinha que fazer uma assinatura. Caríssima. Que demorava 30 dias para chegar no Brasil. E cara. Ou seja, ela não era nada democrática. Não era nada democrática. Então, assim, você não tinha o acesso que a gente tem hoje. Hoje você tem tudo. Você abriu a internet. Quer dizer, basta você ter a curiosidade e você tem que ter a sabedoria e o conhecimento de como é que sabe? De escolher, né? Isso também tem que ter um pouco de aprendizado, tem que ter um pouco de leitura, né? Para você ter essa bagagem cultural. Mas o mundo tá muito fácil de você conseguir ter o conhecimento, né? Essa tecnologia, eu acho que é a coisa mais fantástica que a tecnologia proporcionou, que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber, é o conhecimento que ela pode trazer para você. Com certeza. Que a gente tinha muita dificuldade de conseguir. E de romper barreiras também. Porque quando a gente falava Casa Cor lá no início, a gente pensava muito que era uma coisa voltada para uma determinada classe social. Não é, gente. Hoje todo mundo quer viver bem, igual eu estou te falando. Todo mundo quer lá, pelo menos dar uma... Olha aqui. Vê assim, a cor. Que é uma coisa
super simples de você fazer na sua casa. Você pega uma tinta, você pintou aqui, você mudou a cara da sua casa. E ficou lindo. Uma gamela, gente, imagina. Não, esse aqui tá super sofisticado, porque tem esse forro acústico, né? Ele foi feito todo para ter o podcast. Tem toda uma tecnologia. Mas se você pensar assim, eu cheguei aqui, se eu pintar essa cor na minha casa, eu vou mudar minha casa. Ela vai ficar aconchegante. Eu vou jogar um pouco de verde, né? Entendeu? Você vai trazer a natureza para dentro da sua casa. Exatamente. Não, isso é fantástico, Eliane. Né? A Casa Cor, você que vivencia ela aqui no nosso estado, desde a primeira edição, ela marcou história. Eu acho que ela marcou história, com certeza. E vem marcando muita história. Vem, eu acho que vem. A gente... É igual eu falei lá no comecinho do programa, né? Eu acho que as pessoas não sabem os prédios que a gente já passou e o legado que a gente deixou em cada prédio. Exatamente. Querendo ou não, cada prédio que a gente passou, a gente deixou um legado. Uns foram aproveitados, outros não, mas a gente sempre deixou um legado, uma história em cada ponto que a gente passou. Caminhando para uma data emblemática, uma comemoração de 30 anos da Casa Cor, não seria esse o momento de contar um pouco dessa história? Talvez, né? É uma história interessante. Afinal de contas, na Boldas de Prata 25, a gente estava no meio de uma pandemia que não pôde celebrar os 25 anos, né? Não pôde, os 25 porque anos. A gente ainda conta, porque durante a pandemia só teve um ano que não teve a amostra, que foi 2020. Em 21 a gente ambiciosamente já fez no final do ano. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara passeando pela casa. E você sabe que dando entrevista de máscara. E foi um público maravilhoso. Os 3 anos que a gente ficou nesse local lá no Flamboyant, foi o melhor ano de bilheteria, foi o ano da pandemia. Eu lembro, foi fantástico. Acho que as pessoas estavam carentes para sair de casa. A gente tinha acabado de sair de um Orion, tinha feito no Orion, que tinha sido uma virada de chave também, porque eu acho que no ano do Orion, posso estar errada, você me corrija, foi um ano que a gente trouxe muitos homens para dentro da Casa Cor, rompeu esse barreiro. Os pontos de gastronomia, né? Aquele bar lá em cima, que depois... Que lá era um heliponto. Daí a profissional chegou e falou, não, eu quero fazer a Fabiola na 1. Não, eu quero fazer um bar aqui em cima. Eu falei, gente, é um heliponto. Vamos pedir, vamos ver se eles deixam. Aí eu cheguei lá e falei, você deixa eu fazer um bar aqui? Um rooftop, nem se Ele falou assim, é um heliponto. Eu falei assim, não, mas ainda não tá funcionando o heliponto. Quando acabar a Casa Cor, a gente desmonta e tira. Daí ele ficou pensando, ele falou, tá, mas você tem que botar vidro, tem que proteger, porque não tinha altura pra nada, né? Daí a gente botou os vidros, protegeu e fez o bar lá em cima. Quando acabou a Casa Cor, não, a gente não vai desmontar o bar. E aí hoje é um ponto turístico da cidade. As pessoas chegam pra mim, você conhece o Grá lá em Goiânia? Eu falei, conheço. Ou seja, a gente voltou naquilo que eu acabei de perguntar. A Casa Cor marcou a história. Marcou. Porque fez um cartão postal da cidade. Transformou num lugar que é conhecido nacionalmente. Quantas festas não acontecem ali, quantos eventos, pedidos de casamento, de namoro, e fotos que são eternizadas. Exatamente. De uma ideia, de uma mostra de decoração, que é o berço da arquitetura. Isso. Que é transformar. Foi, os espaços. Então, assim, a gente tem muita história dessas que eu acho interessante, que às vezes a gente chega, a pessoa fala assim, nossa, eu nem imaginava. É fantástico, é isso mesmo. E hoje a gente vive muita coisa, você entra em muitas clínicas, em consultórios, em escritórios, em casas, e que tem um pouco da Casa Cor ali dentro, tem. De uma inspiração. Eu acho que a gente é uma casa de ideias, né? Querendo ou não, é isso que eu tô falando, a gente mudou o morar. Sem querer ser muito assim, vocês mudaram o morar. Não, mas eu acho que é uma coisa que foi caminhando com a gente, entendeu? Essa ideia de mudar o morar, de você vivenciar a sua casa, de a casa não ser mais uma coisa só para os bibelôs que você chegava, aquela sala que você nem entrava e nem usava, né? Que menino era proibido de entrar, né? Os mais jovens não vão saber que é isso, não. Vocês ficam denunciando. Mas antigamente a casa não era vivenciada, né? Hoje a casa, eu acho que a gente mostrou que a casa tem que ser vivenciada, né? Com certeza. Que é uma coisa que você tem que se apropriar dela. E uma coisa, você sabe que ajudou muitas pessoas a apropriarem da casa foi a pandemia. Com certeza. Porque o maior boom que teve na decoração, no morar, foi na pandemia. Porque as pessoas ficaram dentro de casa, elas descobriram que a casa delas estava faltando alguma coisa, que era importante morar bem, né? Tinha gente que tinha eletrodoméstico que nunca tinha ligado, né? Então, acho que a pandemia também, ela veio essa valorização do morar. Voltou esse olhar mais para dentro. Para dentro da casa. As pessoas começaram a descobrir que a casa era um local para trabalhar, né?
Então, hoje em dia, o home office virou uma coisa normal, né? Normal. Várias Agora, estúdios de empresas. podcast, porque eu conheço de pessoas que estão montando o seu próprio estúdio para gravar seu podcast dentro de casa, Isso. porque ele trabalha dando aula, fazendo conferência, gravando Isso, conteúdo. uai. É uma normalidade. Hoje em dia, até como é que é? A sessão como é que é? De Do ser- juiz lá. Eles fazem de próprio Online. dedicar audiências. Audiências tudo online. Então, assim, são coisas. Então, a casa, ela mudou muito o conceito dela depois da pandemia. Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco disso, essa valorização do morar ao máximo mesmo, sabe? E você acha, a gente que já passou por tantas transformações, ainda tem muita coisa para ser transformada, Eliane? Tem Sei lá, eu acho que o mundo sempre tem, a gente sempre é surpreendido. E não é? sempre surpreendido. E eu acho que é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu acho que a gente vai voltar para o início. Porque a cada ano a gente acha que não tem mais como ficar mais bonita a casa cor, que não tem mais o que inventar, e na verdade a gente cada ano descobre que não é nada daquilo. Exatamente. Né? Eu acho que graças a Deus a gente sempre está numa evolução constante, né? Exato. E assim, tem anos que você fala assim, gente, nossa, mas esse ano vai mudar tudo. Porque tem ano que muda tudo. Igual assim, esse é um ano que mudou tudo. Entendeu? Tudo. Esse ano é um ano que a gente voltou para casa, que a gente tinha 40% de profissionais novos, né? Então você fica meio assim, eu cheguei na casa, achei a casa horrorosa, e daí você fica naquela... Lógico que a gente tem uma insegurança. Eu tô na minha 28ª edição e você ainda chega no ponto que você fala assim... Você tem um frio será na que barriga. vai dar certo? Você dá um friozinho na barriga, porque tem que dar certo, você envolve muita gente. Com certeza. E daí, o que a gente apostou? Na localização. E são 50 dias também, né? Cada dia é um dia diferente Cada dia é um sofrimento. Exatamente. Porque a nossa maior gratificação, querendo ou não, no final, é o público presente. Com certeza. Desse ano eu tô sorrindo, lógico, eu tô com 30% a mais de público, então pra mim tá... Sucesso. É sucesso, né? E uma coisa que eu vejo que cada ano mais é a valorização das grandes marcas pela mostra, que são os parceiros que acreditam, que são fundamentais, né? Desde montadoras a grandes marcas de eletrodomésticos, de acabamento, de tudo, né, Eliane? Exatamente. Eu acho que assim, o evento, ele só se viabiliza porque a gente tem 3 vínculos muito fortes. Um é o profissional, que é a estrela maior do evento, que sem ele não faria. E ele que dita, daí vem os nossos patrocinadores, né, que hoje são muito fortes. A gente hoje tem Deca, tem Brastemp, tem Tintas Coral, tem lojas de acabamento, Essence, então assim, a gente tem a Monet, então tem muita gente com a gente. Tem a Moda que veio com carro. Com carro. Então assim, a gente tem muitas pessoas com a gente. E o que é bacana? Que o profissional sabe usar esse produto e agregar valor nele, né? Eu acho que é isso que a Casa Cor faz de diferente. O profissional, ele dá valor pro produto desses nossos patrocinadores. Dá vida. Que é diferente você chegar numa loja e ver, você chegar aqui e ver tudo ambientado, até assim. Funcionando. Então, esse triângulo, né? Que é o público, o patrocinador e o profissional. Que eu acho que tem sido a causa que a gente sempre está crescendo, né? Maravilhoso. Eliane, tão gostoso bater esse papo com você, porque eu vou lá atrás. A nossa parceria desde quando? Desde 2002. Pois é, então. Desde 2002, que eu acho que... você conhece toda a história. Você pode ajudar a escrever o livro. Posso, por favor. Eu já estou pensando... Você já deve ter passado por muitos momentos críticos. Eu já estou pensando nos 30 anos, como que a gente vai celebrar esse marco. Eu acho. Que a gente merece. Não, eu acho que daria um belo livro de histórias. Olha, eu lembro que na pandemia, que era um marco que a gente, para dar entrevistas, televisão, né, que tem a coisa da imagem, era de máscara e não podia ser sem máscara. E falava, mas só tá a gente. Não, mas a gente vai aparecer na televisão e tem que mostrar esse distanciamento. Era cada um segurando o microfone, não podia compartilhar. Festa de abertura, eu tô com a foto de máscara. Exatamente. E isso é histórico. A gente estava vivendo aquele momento. Exatamente. Eliane, que bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer relembrar um pouquinho aqui da nossa história, falar um pouco do nosso evento. E esperar todos vocês para conferir essa belezura que tá o evento esse ano. Exatamente. Você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, com tantas boas histórias, com tantas boas recordações. Gostou? Deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, manda para aquele
sobrinho, aquele primo que está fazendo arquitetura, que está fazendo designer, o paisagista que você conhece, convida para vir aqui na Casa Cor Goiás 2025, aqui na 135, na 1135, no setor marista. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio do Com a Palavra Você, especial Casa Cor Goiás, aqui no Casa Cash.